Fala galera, aqui é o J Lima do canal Pobre Investidor e vamos falar hoje do TH11, né, que teve uma queda muito forte e vamos ver o que aconteceu com esse fundo, ok? Galera, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda muito, mas muito a fortalecer o canal, ok? Então bora pro vídeo. Galera, vamos falar um pouco aqui do TH que desabou, né? Fundo que deu uma queda muito forte, fechou aqui em 82,30, mas caiu muito mais ainda, tá? A liquidez dele foi muito alta hoje, que foi muita venda, né? Então, é isso, bora falar um pouquinho dele e fazer alguns comentários aqui também, né, galera? Vamos falar da situação da economia do país também, né? Então, vou bater um papo aqui sobre essas questões, tá? E vamos dar um apanhado geral em relação a esse fundo. Eu tenho esse fundo, galera, em carteira. Eu tenho 57 cotas dele, tá? Então ele desabou, hoje está 18% negativo na carteira, tá? Então uma queda muito forte. Muita gente vai falar, porque não vendeu? Eu não vou vender, tá, galera? Não vou vender. Eu gosto da tese desse fundo, tá? Esse fundo eu acho que ele futuramente, eu acho não, ele vai se recuperar, tá? Já tive problema aqui também com o XPCA, né? Que teve um calote, foi uma encrenca danada. E se recuperou e está aí, pagando um bom dividendo. É de risco? É de risco, mas você tem que saber onde você está, né? O TH é um fundo de risco e quem compra tem que saber. Quando eu comprei esse fundo, não sabia, tá? Esse fundo aqui veio num pacote de fundos que eu vinha comprando sem muito conhecimento, tá? Então, mas eu fui deixando ele em carteira, tá? Fui deixando ele em carteira. Tem bastante tempo que eu tenho ele em carteira. E vou passar por essa situação com esse fundo, mas lá na frente eu conto para vocês, ok? O que deu, né? Então, bora seguir. Agora, é hora de comprar? Ainda não, tá? Eu vou comprar esse fundo, tá? Tem uns pontos aqui que eu vou mostrar para vocês que quando ele atingir, eu vou colocar a ordem para comprar, tá? Eu não vou deixar passar não, tá? Vou ter que fazer compra nesse fundo, porque é o fundo que ele vai se recuperar. Lógico, tem alguns fatores que não depende só dele, tá? Não, depende de fatores aí do país também, ok? Vou dar uma passadinha aqui no relatório gerencial, galera. Aqui eu vou passar no relatório gerencial e vou. Aqui tem algumas coisas, vou fazer uma análise gráfica dele também, tá? Saber ali que eu vou fazer compra também nesse fundo. Futuramente vou comprar porque vai ficar muito barato, né? Então eu gosto da tese do fundo. Acho que ele tem possibilidade de recuperação sem nenhum problema, tá? Vamos falar aqui também do IFIX também, né? Vamos colocar algumas questões aqui, tá? Colocar algumas questões aqui que vocês talvez fica mais fácil de você entender, tá? Então bora lá, vamos dar uma passada logo no relatório gerencial, não passar mais outras coisas aí no Investidor 10, porque vamos direto para o relatório que é mais interessante. Então esse relatório aqui é de dezembro, tá? Dezembro. Então, galera, aqui é o seguinte: se você não conhece o TH, deixa até, não gosto do TH, tá. É que assim, galera, é um fundo que você tem que conhecer realmente qual é a tese dele, né, como é que ele funciona. É no setor de incorporações, né, também, que é muito mais arriscado, né, quando você vai fazer alguma análise aí para comprar um ativo e ter alguma incorporação, você tem que saber que lá tem um risco embutido. E é vários riscos, tá? Fiagro, quando você compra, qual é o risco de um Fiagro, né? Ele está fazendo um empréstimo, né? Qual é o risco? Outro risco dele também, né? O clima, né? Então sempre vai ter um risco, né? E o fundo de papel também, o setor imobiliário de papel também é a mesma coisa, também tem o risco também, tá? É a mesma coisa. E alguns fundos também aí você vê que tem risco também, tá? Ah, mas o fundo de tijolo não tem risco, mas tanto é que XPML não subiu, VISC 11 também não subiu, tá? Uma subidinha modesta ali e parou, né? São fundos que podiam já estar batendo ali os R$ 20, não subiram, né? E eles não subiram justamente foi por causa disso, que o TH também não está subindo e está desabando também. E vamos mostrar aqui por que ele está desabando, ok? Então vamos descendo aqui e já vamos batendo no papo, tá? O highlights aqui do ano do fundo, isso aqui é mais uma
um retrospectivo que ele vem passando, que vai passar aqui do que aconteceu no ano com o fundo, tá? Então, galera, você tem que colocar na cabeça que esse fundo aqui, você tem que conhecer a tese desse fundo aqui também. Não é para qualquer um, não. Assim, falar, vou comprar o TIGA11, não é assim que funciona, tá? Então você tem que entender a magnitude desse fundo. Então, aqui só para você ter ideia, tem mais de 8 mil unidades imobiliárias vendidas, tá? Então, mais na frente nós vamos chegar num ponto que é bem interessante, tá? 1,3 bi de VGV, tá? Então, só para você ter uma ideia, quando você vê essa VGV, isso aí é uma estimativa, tá? De a receita de um empreendimento, tá? É uma estimativa de quanto ele pode receber mais lá na frente, né? Então isso aqui é bem interessante. Então são números assim gigantescos, né, que tem, né, nesse fundo. Tem 11 projetos, né, com obras finalizadas. Então o fundo é grande, é um fundo ali que tem 2 bilhões aqui, um pouco mais de 2 bilhões, né? E é assim, os números deles são bem interessantes, só que tem um problema. Aqui tem um dividendo de 14%, mas você tem que levar em conta que a cota está amassada, está bem amassada, tá? Então não tem muito que a gente discutir sobre isso aqui, tá? Então daqui a pouco você vai ter um dividendo aí de 20%. Se pagar mais R$1,10, por exemplo, isso aqui vai lá para o espaço, né? Então não levar muito em consideração isso aqui. O rendimento por cota, né, do R$12 no último ano, né? E assim, é um fundos que é bem interessante. Só que você tem que entender como é que ele funciona, tá? E eu gostei aqui também que nesse relatório aqui o fundo foi bem objetivo, né? Ele abriu para todo mundo ver, não está escondendo nada, está mostrando exatamente o que está acontecendo. Vamos lá, é um fundo, galera, que ele depende exclusivamente de venda, tá? É venda. O XPML está subindo. Ele depende de venda. Ele precisa de venda. Ele tem que vender. Os fundos de shopping, venda. É tudo venda, tá? Não, mas por isso que é melhor logística. Não é assim que funciona, tá? O setor de logística. É só dar um problema no setor ali que você vai ver como funciona. E lembrando, nós estamos em renda variável, tá? Por isso que manda é preço, tá? Preço, preço, preço e preço. Não tem outra alternativa. Então, melhor compra é preço, tá? Não, porque aquele fundo é maravilhoso. Então, os olhos azuis, né? Para mim não interessa, né? Eu quero preço, né? Se não tiver preço, não tá. Para mim não fica interessante para comprar. Para quem já está no fundo como eu, vai sofrer bastante, né? Mas para as pessoas que pretendem comprar o fundo futuramente, ou nesses próximos dias também, que vai dar uma ótima oportunidade de compra também, tá? Não vou dar indicação nem de compra nem de venda, cada um tem a sua estratégia, né? Cada um tem que seguir a estratégia que você monta, porque não adianta você copiar nada de ninguém, tá? Porque cada um tem uma realidade, então não pode, eu também não posso dar indicação, tá? Mas mais na frente aqui eu vou mostrar para vocês aqui e eu vou comprar esse fundo, tá? Mais na frente, não agora. E eu vou mostrar para vocês por quê, tá? Então ele vinha distribuindo aqui R$1 por cota, tá? Então, o guidance dele anterior, se eu não me engano, acho que era 90 centavos a R$1,05, se eu não me engano, era uma coisa assim, tá? Então o último guidance dele. E nesse aqui, desabou. Aqui no comentário do gestor, ele coloca um monte de coisa aqui, vai falar do problema da economia do país, tá? Que é grave, tá? A população brasileira, assim, ela não, infelizmente, uma boa parte das pessoas não entende, né, uma economia básica, né, do seu próprio país, né? Isso é uma pena, né? Uma pena. Você vai ver a bolsa subindo. Mas a bolsa está subindo, galera. A bolsa, eu vou até mostrar para vocês um negócio aqui que talvez abra a mente, né? Ou não sei, ou fecha de uma vez também, vai fechar essa mente também. Por quê? É assim que funciona. Você tem que entender a economia básica do país. Ela é movida por quê? Né? A taxa de juros, né? Ela mexe diretamente na economia do país, né? Ali que vai decidir se você vai comprar mais ou não, né? Ou você vai
comprar só o seu pãozinho com manteiga durante o dia, né? Então é assim que funciona, tá? A economia ela é movida por isso. Então, quando a taxa de juros sobe muito, ela afeta o quê? Ela sobe para você não comprar, né? Então afeta diretamente esse fundo, tá? Então aqui ele coloca, deixa bem claro. Eu não vou ler tudo, passar tudo isso aqui para você, que é muita coisa e o vídeo vai ficar muito longo. Mas apesar que esse aqui acho que vai ficar um pouquinho mais longo, tá? Mas, geralmente meus vídeos são um pouco longos, tento reduzir o máximo que eu posso, mas tem hora que não dá, né? E aqui, galera, ele coloca, e eu achei bem interessante, que ele coloca, né, que eu vou, aqui mais embaixo vou mostrar para vocês, né, que ele já vinha falando antes, que ia ser um fundo, ia ser mais conservador mais na frente, né? Eu mesmo estava até esperando, né, uma queda, tá? Não estava esperando aumento de rendimento, não, tá? Não estava esperando aumento dos dividendos, estava esperando mais queda. Só que ele jogou uma queda, no guidance muito abaixo, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então, galera, é exatamente. Aqui ele coloca também a manutenção da Selic, que arrebenta totalmente, tá? Com a economia do país. Você vê alguns números do governo. Não, mas tá baixa o nível de desemprego. Galera, é tudo fictício, tá? Não tem nada a ver o negócio, tá? O cara coloca que a pessoa não está desempregada recebendo Bolsa Família, né? Quase a metade da população recebe Bolsa Família. Quer dizer, não faz sentido, né? Uma coisa totalmente sem lógica, tá? Agora, muita gente não vai entender isso, né? Isso aí fica muito difícil para algumas pessoas entenderem, porque a cabeça dela já está totalmente corroída, né? Então fica muito complicado, tá? Aí aqui ele coloca também, eu vou até pulando aqui algumas partes aqui, nesse contexto, né, diante de fatores expostos em especial, né, a atualização do volume e velocidade de recebimentos, né, esperado das incorporações em razão dos atrasos e na liberação de financiamento, tá? Então, liberação, que ele já está falando já dos problemas dos bancos, né, que os bancos também já tem essa crise aqui, né, que já começou com o Banco Master também, que isso aqui é um problema sério, tá? Esse negócio do Banco Master não é brincadeira, tá? É um negócio ali que envolve muita coisa, corrupção, país largado, e vem coisa interessante por aí pela frente, tá? É só aguardar que logo nós vamos sentir os efeitos disso aí, ok? Então, ficar ligado. Então aqui ele coloca, né, que no guidance a distribuição, né, ele vai colocar para os próximos 6 meses, tá? Colocar até os próximos 6 meses. O guidance é entre R$ 71 por cota, tá? Então esse 70 foi muito baixo, né? Mas eu, pela verdade, não tem o que fazer, né? Tem que tomar a providência logo, né, antes que o fundo se acabe, né? Então eu acho que ele está sendo bem conservador e não tem outra saída, tem que ser feito isso mesmo, né? Ele vai me afetar, né? Eu tenho 57 cotas dele, vai me afetar, mas é exatamente isso, tá? Não tem que esconder nada, né? Tem que jogar tudo aí, e quem quiser comprar o fundo, quem quiser acreditar, acredite, quem não quiser, venda suas cotas, né? É assim que funciona, não tem outro jeito, tá? Porque se fosse uma coisa que fosse má administração do fundo, não, o fundo tá mal das pernas, tá ruim pra caramba, estão fazendo besteira o tempo todo, é uma coisa, tá? Mas no caso do TH, não é um problema do país mesmo, é um problema econômico do país, que muita gente vai falar, não, mas a taxa de juros vai começar a cair. Galera, taxa de juros cair com esse governo aqui não tem como cair, galera. Dificilmente vai cair, né? Não, a inflação desacelerou, tá. A inflação desacelerou porque estava muito elevada, tá? Mas daqui a pouco volta tudo de novo. Até que nós vamos falar aqui também, até em relação, eu vou colocar até aqui em relação ao dólar, né? Até vou até mudar aqui em relação ao dólar. O dólar está com uma queda, tá? Vem caindo todo o gráfico aqui mensal do dólar, tá? Então o dólar vem com uma queda, tá? E se você perguntar para alguma pessoa, vem batendo aqui, bateu aqui já nessa zona de suporte aqui, e se romper vai descer mais um pouco, 4,80, vai ficar entre 4,80 ali, né? Ou até um pouco mais abaixo, né? Que é uma zona aqui que
suporte também bem interessante para o dólar, tá? Então, batendo nesses pontos de 1,80, 4,60, 4,80, né? Falei 1,80, 4,60. Então, o dólar está batendo na zona de suporte. Se romper isso aqui, ele pode cair mais ainda. Dólar, tá? Só que aí muita gente vai lá, tá vendo? O dólar tá caindo, isso aí é bom, a inflação vai cair. Só que a pessoa não entende, né? Como é que funciona isso? Por que o dólar está caindo, né? Explica aí, né? Alguma pessoa. Por que o dólar está caindo? Será que é porque o governo está fazendo alguma medida, tomando alguma medida, tal, exportando mais, tá? Não é, galera, não está acontecendo isso, né? O dólar está caindo. Por que está entrando o dólar está caindo? Porque está entrando dólar no país. E como é que entra dólar no país, né, galera? Aí, vocês conseguem saber por que entra dólar no país? Aqui, por que entra dólar no país? Tá vendo? Fluxo de investimento da B3, por exemplo. Investimento na bolsa, né? Tá um volume muito elevado de estrangeiros, tá? É um volume muito alto, tá subindo muito, né? Então tá entrando muito dólar no país para quê? Especulação. Só a quantidade estrangeira aqui do dia 23, né? Do dia 23 do 1. É muito alta a quantidade de estrangeiro, tá? Se você vai ver institucional, a pessoa física brasileira aqui não tem como movimentar a bolsa, tá? Não movimenta, não tem como. Ao contrário, ela vai pro chão mesmo, tá? Instituições financeiras baixíssimo, tá? Mas volume estrangeiro alto, tá? Muito alto. Dia 21 foi o pico aqui, tá? Então você tem que colocar na cabeça por que o dólar cai, né? O dólar está caindo. Está caindo exatamente por causa disso, né? Só que ficar atento, tá? Tem que ficar ligado, porque quando essa turma começar a ir embora, falar, opa, já enchi meu bolso de dinheiro, vamos embora, tá? O que é que vai acontecer? Alguém consegue adivinhar o que é que vai acontecer, né? Então, coloque aí nos comentários. Isso aqui tende a subir, porque o pessoal vai pegar vai trocar os seus dolinhos lá, galera, e vai embora, tá? Porque assim, em termos de governo aqui, ele não está fazendo nada para isso aqui cair, tá? Está fazendo alguma coisa para a taxa de juros cair, né? Não tá, galera. Não tem nada, não tem nenhuma sinalização. Vai ter reunião do Copom agora, essa semana, hoje, até sexta-feira já sai algum resultado. Mas a taxa de juros não vai cair, tá? Isso começar a cair, é certeza, começando a cair, inflação voltando a subir. Porque os gastos do governo não está controlando. Então não tem muito o que fazer, tá? Infelizmente, não tem o que fazer. É subir, né? Subir a taxa de juros. E infelizmente, aí o pessoal vai fazer, por exemplo, é um fundo que depende muito disso, tá? Depende muito da taxa de juros. Então, taxa de juros baixa, mais vendas, né? Mais vendas, pessoas. Hoje, para você vai comprar uma casa, eles colocam até aqui também, né? Se você vai comprar uma casa, até o valor mínimo, né, que você dava aumentou muito, né? Foi uma alta, muito elevada, tá? Então, não tem como, né? Você vai pagar isso aí durante 30 anos, né? Esse negócio com uma taxa de juros altíssima também. Então, não tem como. Não tem ativo que segura a onda, né? E aí isso aí afeta quem? Fundo de shopping também é a mesma coisa. Tem alguns que estão subindo, é pura especulação, tá? É pura especulação, porque todo mundo vai querer ganhar alguma coisa. Então, tem que seguir, né? Tem que seguir a manada, vamos comprando também, tá? Então, aqui eles colocam o caixa dele aqui de dezembro, aqui, a receita da caixa dele aqui manteve, tá? Manteve o mesmo caixa dos outros meses, não mudou nada. Mas a perspectiva dele, né, para o futuro, é que vai cair. Lembrando que a taxa de performance dele não vem cobrando, tá? Desativou totalmente essa taxa de performance dele também, que tem que fazer isso mesmo, não tem outra saída, tá? Então o fundo tem uma reserva aqui acumulada também baixa, tá? 19 centavos por cota, é uma reserva muito baixa também. E é isso, o fundo não tem muito o que fazer, tá? Não tem muito o que fazer. Não é só ele, né? Mais na frente, volto a dizer, mais na frente nós vamos ter surpresa por aí, tá? Então tem que ficar ligado nisso aí, tá? Então não tem outra saída, é baixar, né, os rendimentos e torcer para dias melhores, sobreviver. Lembrando, só taxa de juros, né? Por exemplo, a taxa de juros vai cair, tá? Vai começar a cair, muita gente já fala que vai cair em fevereiro. Não, em fevereiro já começa a cair, no final do ano vai estar uma maravilha.
Galera, não tem como, tá? Ela vai começar a cair, pronto, o TH não vai sentir nada, ela vai cair para 14,5%, né? Se cair, meio ponto, né? Se cair ainda, né? Daqui a pouco vai, isso aqui, pô, o TH aqui só vai passar esse ano inteiro assim, com esse problema, tá? Então, se você tem o TH na carteira, então já tem que ficar atento, você vai ter que aguentar essa briga esse ano inteiro, tá? E assim, infelizmente, é isso que vai acontecer, tá? Aqui nessa parte aqui eu vou mostrar para vocês aqui também o Ibovespa, tá? O Ibovespa muito esticado, tá? Eu fiz a projeção aqui, ela bateu exatamente aqui nos seus 180 mil pontos, já passou, tá? Chegou a passar hoje, bateu lá em cima mesmo. Ela deu uma máxima de hoje aqui, deu 183 mil pontos, tá? Então, muito esticado, né? E rompendo isso aqui, se ela conseguir se manter aqui em cima, tá? Então, a projeção máxima dela é aqui, tá? 110, de 200 a 210 mil pontos, tá? Então, isso aqui uma hora vai, porque está muito distante das médias, tá? Só lembrando, quando fica muito distante das médias, faz correção, tá? Por que faz correção? Porque muita gente vai colocar a grana no bolso, tá? E essa gente que eu estou falando é exatamente a turminha de fora, tá? Exatamente a turminha de fora que vai colocar a graninha no bolso e vai vazar, tá? Então é assim que funciona. Então a partir desse ponto aqui, ficar atento, porque a máxima é esse ponto aqui. Aqui que a gente tem seus ativos, ficar ligado, porque muita gente, mas eu não vendo, não sei o que, não vende? Vende, você vende sim, tá? Não vem com essa não, que você vende. Todo mundo vende, porque você não vende, tá? Então é assim que funciona, tá? Gráfico do TH, né? O TH já vinha tentando uma recuperação, tá? Já subiu aqui um pouco e já subiu aqui, já fez teste de fundo aqui, tá? Viu muito bem, tá? Só que atingiu a média móvel aqui e infelizmente veio essa notícia aí e vai jogar pro chão esse fundo, tá? Infelizmente é isso que vai acontecer. Ele vai buscar esse ponto aqui, que não, o meu marcador aqui parou, mas ele vai buscar esse ponto aqui, tá? Próximo alvo que ele vai buscar aqui, os 76, tá? Essa vela aqui, galera, é uma vela que é muito grande, tá? Então uma vela aqui que ela vai jogar ele mais para baixo. Só lembrando, o volume de venda foi muito alto hoje, tá? Então muito alto, não teve compra, tá? Não teve compra. Quando tem compra, tem esses rabinhos aqui, tá? Isso aqui indica que teve muita compra e o mercado vai jogar ele para cima. Isso não aconteceu com ele, tá? Então ele vai estar descendo. Então amanhã pode gerar outra também, com uma forte queda também. Próximo alvo dele aqui seria aqui os 76, tá? 76, 77 reais. E o máximo, o fundo que ele fez aqui, que esse ponto aqui já é interessante, tá? Já é um ponto que tem uma resistência muito elevada nesse ponto aqui, tá? A resistência muito boa, é onde ele bateu, onde ele fez a última. Ele pode buscar isso aí sem problema, tá? Que seria um ponto interessante, tá? Vamos dar uma passadinha aqui, galera, no IFIX. No IFIX atingiu também a mesma coisa, né? Buscou aqui já os seus, deu a máxima aí de 3.854, tá? Já atingiu o alvo, o primeiro alvo aqui, e o outro alvo aqui próximo dos 4.000, tá? Ponto, ficar atento também, né? Tem que ficar ligado nesses pontos aí que ele sempre vai buscar a correção, tá? Muito distante, muito esticado, ficar ligado nesse meio aqui que pode aparecer alguma coisa aí, ok? Vamos dar uma olhada aqui também no Ibovespa, tá? Que a gente olhamos aqui o Ibovespa, que esse aqui é crítico, tá? O Ibovespa aqui tem que ficar atento, porque quando essa turma aqui começar a vender, tá? Essa turma começar a vender, nós podemos ter problema aqui com o dólar, né? Ele pode começar a subir, dólar alto, não tem jeito.
pessoal já, não, mas o dólar agora vai desabar, galera, dólar não tem jeito, não desaba, tá? Isso aqui eu estou no gráfico mensal, né? Tem dólar desabando aí, galera? Fala pra mim aí. Então o dólar aqui do Brasil, infelizmente, é isso, é subindo, 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 subindo. Tem um momento de correção, mas não tem jeito, é correção e alta, tá? Então é assim que funciona o dólar. Então uma parte tem uma queda aqui, tem outra queda aqui, outra queda aqui, mas no total subindo, tá? Não tem outro jeito. Lembrando que se o dólar buscar esses pontos aqui embaixo, hora de compra, né? É hora de comprar dólar, porque acho bem interessante, né? Quando cai muito tem que fazer a compra, ok? Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda muito a fortalecer o canal, ok? Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.